Você já parou para pensar por que o Pica-Pau é um dos personagens mais marcantes da história da animação? Criado em 1940 por Walter Lantz, o pássaro de riso inconfundível nasceu em um curta-metragem chamado Knock Knock, onde inicialmente não era o protagonista, mas acabou roubando a cena com seu jeito louco, divertido e completamente diferente do que se via nos desenhos da época. Enquanto outros personagens eram fofinhos e comportados, o Pica-Pau era travesso, caótico e adorava pregar peças em quem cruzava o seu caminho. Foi exatamente esse comportamento exagerado que conquistou o público e fez dele um ícone mundial. Ao longo das décadas, o Pica-Pau passou por várias transformações, do traço mais agressivo e meio assustador no início até a versão mais simpática e carismática dos anos 50 e 60, que ficou gravada na memória de gerações. Ele não apenas divertia crianças, mas também adultos, porque suas histórias traziam críticas sociais escondidas, piadas ousadas e até situações que refletiam a realidade da época. No Brasil, o sucesso foi tão grande que o Pica-Pau se tornou parte da cultura popular, sendo exibido por décadas na televisão aberta. E quem nunca imitou a famosa risada "ha ha ha", que ficou marcada para sempre? O personagem não era apenas um desenho, mas uma verdadeira sensação mundial, conquistando diferentes países e permanecendo vivo até hoje através da nostalgia e da sua capacidade de se reinventar. Uma das grandes curiosidades sobre o Pica-Pau é que ele não permaneceu igual ao longo do tempo. Sua aparência e até mesmo sua personalidade foram mudando conforme as décadas, refletindo tanto a evolução da animação quanto as exigências do público. No início dos anos 40, o Pica-Pau tinha um visual considerado estranho para os padrões atuais: olhos esbugalhados, corpo mais desengonçado e um comportamento quase insano. Ele era retratado como um personagem imprevisível, muitas vezes caótico e até violento, o que fazia sentido para o humor daquela época, que gostava de exageros. Porém, nos anos 50, houve uma grande transformação. O personagem ganhou um design mais simpático, com traços arredondados, olhos mais expressivos e um comportamento ainda travesso, mas menos agressivo. Foi nesse período que surgiu o Pica-Pau que a maioria de nós conhece: divertido, esperto, malandro e cheio de personalidade, mas agora mais família. Outra curiosidade interessante é que sua voz também mudou com o tempo. Inicialmente, foi dublada por Mel Blanc, o mesmo responsável por personagens como Pernalonga e Patolino, mas depois passou para Grace Stafford, esposa de Walter Lantz, que se tornaria a voz definitiva do personagem. No Brasil, o Pica-Pau encontrou seu maior sucesso. Exibido constantemente na TV aberta, especialmente nos anos 80 e 90, o desenho virou parte da rotina de milhares de crianças. E não podemos esquecer da dublagem brasileira, que se tornou tão marcante quanto o original, com adaptações engraçadas e bordões que até hoje vivem na memória de quem cresceu assistindo ao passarinho mais irreverente dos desenhos. Entre as centenas de episódios produzidos, alguns se tornaram verdadeiros clássicos e até hoje são lembrados com carinho pelos fãs. Quem não se recorda do episódio do Pica-Pau e o Leôncio, em que o personagem enfrenta o empresário norueguês com seu jeito trapaceiro e sempre leva melhor? Ou ainda das situações hilárias em que enganava o cavalo pé de pano, o Zeca Urubu e tantos outros coadjuvantes? Cada episódio era curto, mas conseguia entregar uma mistura de humor, crítica social e situações absurdas que faziam tanto crianças quanto adultos rirem. O impacto cultural do Pica-Pau foi enorme. Além de estar presente em álbuns de figurinhas, revistas e brinquedos, ele virou até mascote de campanhas e foi usado como símbolo de rebeldia em várias gerações. Mas é claro que nem tudo foi perfeito. Com o passar dos anos, alguns episódios antigos passaram a ser considerados polêmicos, pois refletiam preconceitos e estereótipos da época em que foram criados. Isso levou muitos canais a cortarem ou editarem partes para exibições modernas. Ainda assim, essas polêmicas não apagaram o brilho do personagem, mas sim mostraram como a sociedade evoluiu e como até os desenhos animados fazem parte desse processo de mudança. No Brasil, o Pica-Pau alcançou um status único. Além de ser exibido diariamente na televisão, se tornou assunto em rodas de conversa, imitado em programas humorísticos e até estudado como fenômeno cultural. Ele ultrapassou a barreira de desenho infantil e se transformou em um ícone pop. O que faz do Pica-Pau um personagem tão especial é a sua capacidade de atravessar gerações sem perder o carisma. Criado em 1940, ele poderia ter sido apenas mais um desenho da época, mas acabou se tornando atemporal. Parte disso se deve à genialidade de Walter Lantz, que soube reinventar o personagem ao longo das décadas. Sempre que a audiência começava a mudar, o Pica-Pau também mudava com ela. Foi assim nos anos 50, quando ganhou traços mais simpáticos, e novamente nos anos 80, quando novas aventuras foram produzidas para conquistar um público diferente. Outro ponto importante foi o poder da televisão.
Enquanto muitos desenhos dos anos 40 e 50 ficaram esquecidos, o Pica-Pau continuava sendo reprisado em diferentes países, especialmente no Brasil, onde marcou profundamente a infância de quem cresceu entre os anos 70, 80 e 90. A cada nova geração, ele se apresentava como novidade, e a risada inconfundível sempre arrancava sorrisos de crianças que nem imaginavam que estavam assistindo a um desenho com mais de meio século de existência. Além disso, o Pica-Pau conseguiu se adaptar ao mundo moderno. Em 1999, por exemplo, foi lançada uma nova série chamada The New Woody Woodpecker Show, que trouxe um visual atualizado, mas manteve a essência divertida do personagem. Mais recentemente, em 2017, ele ganhou até mesmo um filme em live action misturando animação com atores reais, provando que sua popularidade ainda é forte. Mesmo que as opiniões sobre essas novas versões sejam divididas, elas mostraram que o personagem continua vivo no imaginário coletivo. A história do Pica-Pau é também a história da própria animação mundial. Quando Walter Lantz o criou, a intenção era ter um personagem que fugisse do padrão dos heróis perfeitos ou dos animais fofinhos que dominavam os desenhos da época. O Pica-Pau surgiu como um personagem diferente, ousado, que não tinha medo de ser irritante, engraçado e até cruel em alguns momentos. Essa ousadia conquistou tanto o público que rapidamente ele ganhou seus próprios curtas, tornando-se o grande protagonista do estúdio. Durante as décadas de 40 e 50, o Pica-Pau foi um dos desenhos mais exibidos nos cinemas, antes dos filmes principais. Isso fazia com que ele fosse conhecido mundialmente e associado ao humor irreverente e ao riso fácil. Seu sucesso foi tão grande que, em 1948, o Pica-Pau ganhou uma estrela própria na calçada da fama de Hollywood, algo raro para personagens animados. Outro detalhe marcante é que, ao longo dos anos, o personagem conviveu com vários coadjuvantes que também ficaram famosos, como Zeca Urubu, sempre tentando enganar o Pica-Pau, o Cavalo Pé de Pano, ingênuo e atrapalhado, e o Leôncio, com seu sotaque norueguês característico, que virou um dos vilões mais queridos do público brasileiro. Cada episódio trazia não apenas risadas, mas também um retrato do momento histórico, seja em críticas sutis à sociedade americana, seja em situações universais que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo. E foi justamente essa mistura de humor exagerado, personagens marcantes e situações engraçadas que consolidou o Pica-Pau como um dos maiores ícones da animação de todos os tempos. Se existe um país onde o Pica-Pau se tornou parte da cultura popular, esse país é o Brasil. A relação do público brasileiro com o personagem é tão forte que muitos chegam a dizer que ele é mais brasileiro do que americano. Desde os anos 70, o desenho começou a ser exibido com frequência na televisão aberta, conquistando espaço fixo nas grades de canais como a TV Globo e, mais tarde, a Record TV, onde se consolidou definitivamente. Durante os anos 80 e 90, era quase impossível encontrar uma criança que não conhecesse o Pica-Pau e sua risada inconfundível. A dublagem brasileira teve um papel fundamental nesse sucesso. Vozes carismáticas, cheias de expressividade e adaptações criativas tornaram os episódios ainda mais engraçados, aproximando o personagem da realidade brasileira. Expressões típicas e bordões ajudaram a criar uma conexão única com o público, que se sentia parte daquelas histórias. Além da TV, o Pica-Pau também marcou presença em revistas em quadrinhos, brinquedos e produtos licenciados que circulavam nas bancas e lojas, aumentando ainda mais sua popularidade. Para muitos brasileiros, o Pica-Pau não era apenas um desenho, mas uma companhia diária. Ele alegrava as manhãs e tardes de quem voltava da escola, e até os adultos se pegavam assistindo junto com as crianças, rindo das confusões criadas pelo passarinho travesso. O mais interessante é que, mesmo depois de décadas, os episódios continuam sendo reprisados e conquistando novas gerações, mostrando que o humor do Pica-Pau atravessa o tempo e não perde a graça. O Pica-Pau não marcou apenas o Brasil, mas também deixou uma marca profunda na cultura pop mundial. Seu estilo ousado, atrevido e imprevisível serviu de inspiração para muitos outros personagens animados que surgiram depois dele. Desenhos como Pernalonga, Patolino e até mesmo personagens mais modernos beberam da mesma fonte, a do humor ácido, cheio de tiradas rápidas, que misturava crítica social e pura comédia física. O riso inconfundível do Pica-Pau se tornou tão famoso que virou referência em filmes, séries e programas humorísticos em diversos países. Até hoje, quando alguém imita aquela gargalhada característica, imediatamente vem à mente a imagem do pássaro travesso. Outro ponto interessante é como o Pica-Pau ajudou a consolidar o formato dos curtas de animação, exibidos antes dos filmes principais nos cinemas. Esse modelo abriu espaço para que outros estúdios também apostassem em personagens icônicos. Walter Lantz, seu criador, tornou-se um nome respeitado no mundo da animação, rivalizando em popularidade com gigantes como Walt Disney e Tex Avery.
O impacto cultural também pode ser visto em áreas inesperadas. Músicas, grafites e até tatuagens com Pica-Pau se espalharam pelo mundo, mostrando que o personagem não era apenas um desenho infantil, mas um ícone da rebeldia e da diversão sem limites. No Brasil, especialmente, o Pica-Pau ganhou uma identidade própria, sendo citado em músicas populares e lembrado em paródias e esquetes de humor. Ele deixou de ser apenas um produto da Hanna-Barbera para se tornar parte do imaginário coletivo de milhões de pessoas ao redor do planeta. O Pica-Pau é um dos poucos personagens que conseguiu se reinventar diversas vezes sem perder sua essência. No início, nos anos 40, ele tinha uma aparência mais agressiva, com olhos esbugalhados e um comportamento quase insano. Essa versão refletia o estilo da época, em que o humor exagerado e até violento era comum nas animações. Já nos anos 50, o personagem passou por sua primeira grande transformação, ganhou traços mais arredondados, um olhar mais simpático e uma postura mais carismática. Esse foi o Pica-Pau que conquistou milhões de fãs pelo mundo e ficou conhecido como clássico. Nos anos 70 e 80, com o avanço da televisão, novos episódios foram criados, e o Passarinho Travesso ganhou ainda mais espaço, principalmente no Brasil. As cores ficaram mais vibrantes, os episódios mais longos e as histórias, ainda que mantivessem a comédia, se tornaram mais leves e adaptadas para as crianças. Mas as mudanças não pararam por aí. Nos anos 90 e 2000, o Pica-Pau voltou em versões atualizadas, como The New Woody Woodpecker Show, trazendo uma estética mais moderna, mas ainda fiel ao espírito brincalhão e irreverente. Mais recentemente, o personagem até ganhou um filme em live action misturando atores reais com animação, mostrando que continua relevante mesmo em tempos de novas tecnologias. Essa capacidade de adaptação é o que mantém o Pica-Pau vivo até hoje. Ele consegue dialogar tanto com quem cresceu assistindo aos episódios clássicos quanto com as novas gerações que o conhecem pelas versões mais recentes ou pelas reprises eternas na televisão. Hoje, o Pica-Pau não é apenas um desenho clássico, ele é um verdadeiro símbolo de nostalgia. Quem cresceu assistindo ao Passarinho Travesso sente imediatamente uma onda de lembranças ao ouvir sua risada inconfundível ou ao rever um de seus episódios mais marcantes. Essa força da memória afetiva é tão grande que até mesmo nas redes sociais o personagem voltou a ganhar destaque. No YouTube, milhares de vídeos reúnem trechos clássicos e acumulam milhões de visualizações, provando que ainda existe um público fiel e apaixonado. No TikTok, a risada do Pica-Pau é usada em memes, e até cenas antigas são recriadas por criadores de conteúdo, mostrando como um desenho de mais de 80 anos consegue dialogar com uma geração conectada e digital. Isso acontece porque o Pica-Pau vai além do desenho animado. Ele se tornou parte da identidade cultural de vários países, especialmente do Brasil. Ao relembrar suas aventuras, as pessoas não pensam apenas em um personagem, mas em momentos felizes da infância, em tardes diante da TV e no encantamento que a animação trazia. Essa conexão emocional é poderosa e mantém o personagem sempre vivo, independentemente da idade de quem o assiste. O Pica-Pau é, portanto, mais do que nostalgia, ele é atemporal. Sua presença constante na televisão, nas plataformas digitais e na memória coletiva garante que, mesmo décadas após sua criação, ele continue sendo amado, discutido e celebrado. Poucos personagens conseguiram atravessar tantas gerações mantendo o mesmo impacto, e o Pica-Pau é, sem dúvida, um desses raros exemplos. Falar do Pica-Pau é falar de um verdadeiro patrimônio da animação mundial. Criado em 1940, ele sobreviveu ao tempo, às mudanças sociais, aos avanços tecnológicos e às transformações da indústria do entretenimento. Poucos personagens conseguiram se manter tão relevantes por tanto tempo, atravessando gerações e conquistando fãs em diferentes partes do mundo. O Pica-Pau foi irreverente quando precisava ser, divertido em todas as épocas e, acima de tudo, único. Seu riso inconfundível, sua personalidade malandra e suas histórias repletas de humor e situações absurdas o transformaram em um ícone universal. Ele não foi apenas um desenho infantil, foi uma forma de expressar críticas sociais, de brincar com os costumes da época e de mostrar que a animação pode ser muito mais do que entretenimento. No Brasil, o impacto foi ainda maior. O Pica-Pau se tornou parte da cultura popular, foi dublado com maestria, ganhou espaço diário na televisão e conquistou o coração de milhões de pessoas. Até hoje, é impossível falar de desenhos clássicos sem que seu nome esteja entre os primeiros da lista. Esse é o maior legado que ele deixa, o de ter se tornado eterno. O Pica-Pau é uma prova de que personagens bem construídos, carismáticos e inovadores nunca envelhecem. Eles continuam vivos não só nas telas, mas também na memória, na cultura e até no jeito de falar das pessoas. Por isso, cada vez que sua risada ecoa, não é apenas um desenho que lembramos, mas uma parte importante da nossa infância e da história da televisão. E agora eu quero saber de você.
Qual episódio do Pica-Pau ficou mais marcado na sua memória? Foi alguma confusão com o Leôncio, as brigas com o Zeca Urubu, ou aquele momento em que ele enganava todo mundo com sua esperteza? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro conhecer as lembranças de vocês. Se você também cresceu dando risada com esse personagem inesquecível, já deixa o seu like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho para não perder nenhuma nova história. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também amavam o Pica-Pau. Vamos juntos manter viva essa nostalgia e celebrar os desenhos que marcaram nossas vidas.